Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Queria pedir para você abrir o Salmo 34, porém triste, pelo fato de o Salmo 34 é para a gente entender. O 34, versículo 8, ele diz assim: ó, provai e vede que nos bom. Bem-aventurado o homem que se refugia, que nele se refugia. Quando o salmista está dizendo: provai e veja que o Senhor é bom, ele está testemunhando o que ele já fez. Ele está testemunhando que ele já viveu. Ele experimentou, ele provou e foi alcançado pela bondade de Deus. E viveu a bondade dele. Por isso que ele disse: provai. Ele disse: provai. Essas coisas acontecem só porque a gente está gravando, né? Brinca, ria, tem contato. Deus. Isso é o Cristo. Tá vendo? Já tá tomando. Ele experimentou, igreja, o que a bondade de Deus, o que Deus está falando para nós é que Ele vai colocar os seus filhos, o seu povo, os seus seguidores em um ponto da sua vida que ele vai precisar experimentar, provar, sentir o sabor da bondade de Deus. Deus está dizendo para nós. Ele está dizendo assim: o meu povo, os meus eleitos, os meus escolhidos,
serão colocados em um ponto da sua vida aonde eles terão que experimentar o bem de Deus. Então ele vai poder testemunhar. Ele vai poder ser uma testemunha viva de quem é Deus. É por isso que Ele é invisível. Deus, Ele é invisível aos homens. Aos homens. Observe que Jesus, corrigindo ou exortando o povo, Jesus diz: ninguém despreze nenhum destes pequeninos, tratando as crianças. Quando os discípulos impediam que as crianças viessem até Jesus, Jesus disse: não os embaraceis, desde que elas venham a mim, desde que as crianças venham a mim. Ninguém faça-as tropeçá-los. Ele disse assim: porque eu vos afirmo que os seus anjos veem incessantemente a face de Deus. Ele disse: os seus anjos veem incessantemente, veem a presença, a face de Deus. Então Deus, Ele é invisível aos homens, a nós, para que os homens provem, experimentem a sua bondade, a sua existência, a sua clemência, e possa testemunhar a respeito dele e dizer: olha, Deus é bom em todo o tempo. É isso. Mas o momento difícil, turno difícil da minha vida, é a situação que eu tenho que elevar os meus olhos aos montes e não ver absolutamente nada como resposta, como saída, como solução. O que eu faço? E Davi, ele testifica a respeito dessa situação. Quando ele diz, ele aprova, ele encontra a saída no Deus que fez o céu e a terra. Então ele diz: o meu socorro, a minha resposta, a minha solução vem do Deus que fez o céu e a terra. Então, Lucas, capítulo 10, aqui, no bom samaritano, mostra um ponto da nossa vida, da minha vida, da vida do povo de Deus, em que fica provado
se eu experimentei ou não. Se você experimentou ou não. Presta atenção no que ele diz. 10:25. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou, olha lá, que está escrito na lei? Como interpretas? Quem ouviu isso? Observe que nós somos colocados em um ponto da nossa vida. Você é colocado em um determinado estado da sua vida, em uma determinada passagem da sua vida, para que você prove e ateste se Deus é ou não é para a sua vida, para você. Ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E é feito a ele uma outra pergunta: como você interpreta a lei? O que você conhece da lei? O que você sabe da lei? E o que você vive da lei? Entende? O que você vive, ou seja, você já atestou se aquilo que está escrito é verdadeiro ou não? Você já atestou, você já experimentou se o que está escrito é verdadeiro, é de Deus ou não é? Você já testou? Experimentou? Ou simplesmente você só sabe o que está escrito? Como o mundo, os homens, a humanidade em unânime em geral. Quantos são os poderosos, os ricos, os abastados, que sabem tudo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, a lei, mas que não experimentaram nada, não provaram nada. Eu conversava esses dias com alguém e me foi dito: olha, eu já li a Bíblia muitas vezes, eu já coloquei na minha cabeça, no meu entendimento, e eu não preciso de igreja, não preciso ir em uma igreja, eu vou morrer assim, sem que eu vá em uma igreja. Tudo bem, a igreja não vai salvar ninguém, mas a palavra, a lei, a palavra de Deus,
do Espírito Santo, que é pregado através das igrejas, através dos ministérios, através daqueles por quem Deus enviou. Jesus, ele disse: vocês mataram os profetas que foram enviados a vós outros. E Jesus disse: o Pai continuará enviando apóstolos e profetas e servos, a quem vocês perseguirão a uns, matarão a outros, e ainda a outros apedrejarão e os espancarão. E isso para que seja tomado conta e tido conta a esta geração do sangue dos profetas, os que foram enviados, desde Zacarias, que foi morto entre o pote e o altar, e Abel, e o seu sangue clama da terra a Deus até o dia de hoje. Então, os homens não estão preocupados em viver aquilo que está escrito. Os homens não estão preocupados em viver aquilo que está determinado por Deus. Ou seja, já que é assim que nós vivemos, Deus determinou certamente que eu vou estar, que você vai estar, que nós vamos estar em um ponto da nossa vida aonde teremos que experimentar a palavra de Deus, se ela é verdadeira ou não. Então, o ponto da vida deste homem foi querer herdar a salvação. Ele chegou nesse ponto, querer ser salvo. Eu quero ser salvo, quero herdar a salvação. Quando ele chega nesse ponto, Jesus disse: você conhece o que está escrito? Você vive o que está escrito? Você sabe do que está escrito? Como você interpreta? Quem ouviu isso? O como que você vai chegar? Talvez eu e você já estamos neste ponto. Dívidas, opróbrio, vergonha, problemas familiar, sentimental, espiritual. Alguém já está em um determinado ponto para que ele experimente e possa testemunhar. Qual é o ponto que você está? Qual é o ponto que você está da sua vida? Qual é?
sua vida que você está. Para você experimentar a palavra de Deus. Continuando. Versículo 26. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ouviu isso? Vocês ouviram? No ponto que este homem estava, igreja, vocês estão compreendendo isso? Sim ou não? No ponto em que este homem se encontrava, querendo herdar a salvação, querendo ser salvo, no ponto que ele se encontra, ele sabia que ele precisava amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ele sabia que ele precisava amar a Deus com todas as suas forças. Ele sabia que estava em Deus. Ele sabia que ele precisava amar o próximo como a ele mesmo. Amar o seu próximo como a si mesmo. Qual é o problema? Sabendo disso, eu vivo isso, eu acredito nisso. Sabendo que assim está escrito. Quando Jesus perguntou, está escrito na lei, como interpreta? Vivendo? Ou só sabendo, ou só lendo a Bíblia? Ou só conhecendo a lei? Como você interpreta? Ou você vive o que está escrito, ou você prova, ou você atesta o que está escrito, ou de nada vai te servir. Ele sabia que estava escrito. Presta atenção, olha. Então, versículo 28. Então Jesus lhe disse, olha, respondeste corretamente. Eles falam, não é isso? Respondeste o quê? Corretamente. Aí, leia para mim, por favor, leia. Respondeste corretamente, agora leia, vai. Hã? Leia aí, vai. Leia. Ah, você sabe que está escrito?
Você sabe o que está escrito? Você sabe que é assim que tem que ser feito? Que você tem que amar Deus acima de tudo e de todas as coisas. Você tem que amar Deus com todas as suas forças. E você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Você sabe disso? Agora faz o quê? Vive. Entende isso? Se consegue compreender? Agora o quê? Vive. Viva o que você sabe que está escrito. Jesus disse: faz isso e vive. Como tem dizendo assim, não basta só saber que está escrito. É preciso viver. É preciso estar naquele ponto determinado por Deus. Vocês entendem isso? Por isso, igreja, a pergunta: que ponto da sua vida você está? Da minha vida, da nossa vida? Que ponto nós estamos? Você está no ponto determinado por Deus para você viver, aprovar, atestar e aprovar que Deus é bom? Ou simplesmente você está passando, como quem diz assim: eu vivo e viver, sabe? Eu vivo como uma folha açoitada pelo vento. O que vem, eu aceito. O que vem, eu vivo. Jesus está dizendo: não é assim. Jesus está dizendo para nós: não é viver como se fosse uma folha varrida pelo vento. Não. Jesus está dizendo assim: é viver o que está determinado para você viver. Viver o que está escrito. Fazer como está escrito. Atestar. Provar. Sabe como é que é? Você tem que atestar. Se nos pontos, nos momentos da minha vida, da sua vida, da nossa vida, nós não percebermos que estamos sendo atestados, nós não percebemos que fomos colocados neste ponto para experimentarmos o favor de Deus, a bondade de Deus, a graça dele, então nós vamos passar por esse ponto como uma folha da vida de Deus. Vamos passando, e como tem muitos que não entendem, que não aceitam, que não concordam, quanto a esses, eles nem se importam em viver aquilo que está escrito. Por isso, Jesus continua, presta atenção. Por isso, Jesus continua o ensinamento. E ele diz assim, olha, ele, versículo
versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, querendo se justificar e dar uma coisa a Deus: quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse, a Jesus já sabia. Então Jesus respondeu. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, ele causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando sem morto. Eu vou ler de novo, presta atenção, forte. 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó. É isso? De Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o quê? Semi-morto. Você consegue entender a mensagem da palavra de Deus que Deus está falando para nós? Você compreendeu? Você consegue ouvir Jesus, o ensinamento de Jesus ser claro para nós? Você consegue ouvir? Presta atenção. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E o ponto da vida desse homem foi que ele caiu nas mãos dos salteadores. O ponto da vida dele. Sim ou não? Né? Agora que ele caiu nas mãos dos salteadores, é a hora, é o momento, é o ponto dele experimentar. Ele experimentar, amém? Glória a Deus. Dele experimentar se Deus é bom ou não. Entendeu isso? Porque agora ele está nas mãos do salteador. Qual o ponto da vida dele? Lembra da pergunta? Em que ponto você está da sua vida? No caso deste homem, o ponto dele ele caiu nas mãos dos salteadores. Ou seja, agora ele vai experimentar se Deus é bom ou se Deus não é bom. Se Deus não é bom, ninguém vai socorrer ele, ninguém vai ajudar ele. Se Deus não é bom, não vai se cumprir na vida dele. O
o que está escrito. Ele não vai viver o bem, ele vai viver o mal, a dor, porque agora ele está nas mãos de quem? Do salteador, como aquele que foi levado cativo a fio de espada. Aquele que foi levado cativo a fio de espada ou à frente da espada, se não houver bondade de Deus para com ele, para que ele ache bondade de Deus, tanto de Deus como dos homens, dado por Deus a ele, a espada vai ultrapassá-los. Então, estando esse homem sobre as mãos dos salteadores, estando esse homem sobre as mãos dos salteadores, vocês estão entendendo? Estão compreendendo? É a hora dele experimentar se Deus é bom, não? Entendeu isso? Preste atenção agora. Que coisa linda, meu Deus do céu. Como os ensinamentos de Jesus são vivos e maravilhosos, né, gente? Casualmente, versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Ele vendo, passou de lado. Vendo o quê? Entendeu isso? Ou seja, como está agora o coração deste homem? Caído à beira do caminho, semi-morto, e alguém passa e não se importa comigo. Vocês ouviram o que Jesus está dizendo? Como está agora o coração deste homem, a vida dele, os pensamentos que passa agora na cabeça dele? O fato dele estar semi-morto, caído à beira do caminho, e alguém passa e faz de conta que não viu ele, passa e se aparta, se afasta, passa de lá, por mais longe ainda dele. É óbvio que ele vai pensar que ele está só. Obviamente ele vai pensar que Deus o abandonou. Como pode? Eu estou aqui sendo morto, caído na beira do caminho, e alguém passa e não se importa comigo. É óbvio que ele vai pensar: Deus não está nem aí para mim. É óbvio que ele vai pensar isso. É o que eu e você muitas vezes pensamos ou chegamos a esse ponto de dizer assim: Deus se importa mesmo comigo? É verdade que Deus é bom ou não? Cadê a bondade de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? É óbvio que nós vamos pensar isso. Porém, o ponto da minha vida, da sua
sua vida que nós estamos requer perseverança. Entende isso? Requer o quê? Vocês estão entendendo? Requer o quê? Perseverança. Requer perseverança. Ele também não tem saída, não é isso? Ele também não tem saída, ele tem que perseverar, ele tem que esperar. Olha a saída desse homem agora. Ele está sendo morto, ele está caindo no chão, e alguém está passando e se afastando dele, passando por longe. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lá. Apertou ou não apertou para ele? Apertou para esse moço ou não apertou? Você conhece a situação em que você está? Que às vezes parece que Deus não é bom coisa nenhuma para você? Às vezes parece que não há bondade em Deus. Gideão estava numa situação dele e perguntou: se o Senhor é comigo, então que efeito de tudo que o Senhor fez no passado com os nossos pais? O que é feito da tua bondade, da tua misericórdia, se o Senhor é comigo, porque nós estamos assim? Gideão perguntou. Eu posso também perguntar, você também pode perguntar. Nós podemos estar em um ponto da nossa vida que aos outros parece que Deus não é com a gente, coisa nenhuma. Olha a minha situação aqui, a como nós estamos aqui. Só que é o ponto em que eu tenho que provar. Você entende? Você chega cansado do deserto. É uma parábola. Isso é uma parábola. Você chega cansado do deserto. Na frente de uma muralha, de uma barreira, de uma cerca. Só que do outro lado desta cerca, dessa muralha, desta barreira, tem água pura, água limpa, água potável. Como você olha para essa água? É uma parábola. Você chega cansado do deserto, na frente de uma muralha, de uma cerca, de uma barreira. E do outro lado tem água potável, água limpa, pura,
Você olha como para essa água. Como é que você olha para ela? Como é que você olha? Você olha com anseio. Você olha com anseio, com desejo de beber. Como eu queria beber esta água. Essa parábola é para complementar o ponto em que nós estamos, que você está, que nós nos encontramos, que o povo de Deus se encontra, o ponto da sua vida, que nós nos encontramos ansiando para beber esta água. Porque, como esse homem estava aqui, semi-morto, caído à beira do caminho, ansiando para viver. Ele queria o quê? Viver. E um passou e não se importou. Passou de largo. O outro passou, viu a situação e passou de largo também. Ele continua o quê? Ansiando para sobreviver. Vocês entenderam isso? Quem entende? Quem entende isso? É o que Deus está falando para nós. O ponto da minha vida, o ponto da sua vida, o momento da sua vida, da nossa vida, aparentemente vai parecer que não há bondade de Deus hoje nenhuma para mim. Vai parecer que nós estamos abandonados, nós estamos rejeitados, largados. Deus é contra nós. Mas é para nós experimentarmos, sim ou não? Isso é para nós experimentarmos. Perdão, 33, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e leia, vai. E vendo, compadeceu-se dele. Opa! Chegou o quê, igreja? Me diga, o que te chamou, Paulo? Tem a ver com o samaritano? Tem a ver com o homem? Deus está dizendo para nós, chegou a bondade dele na nossa vida. Diga glória a Deus. Amém? Vocês não estão entendendo, né? Não estão aceitando, não estão vivendo. Eu não sei. Vocês compreendem o que chegou agora? A bondade de Deus chegou a bondade de você, agora que alguém se compadece de mim, tem a ver com o homem? Mas foi o samaritano, foi o bom samaritano. Um passou e nem suportou, o outro passou e nem suportou. Aí ele passou e se compadeceu, foi o que ele é, vamos conversa. Bom coisa nenhuma, Jesus disse, ninguém é bom. Alguém chegou e disse,
bom mestre, te farei por eterno de terra. Jesus disse, ninguém é bom. Por que me chama de bom? Ninguém é bom. Jesus disse, ninguém é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Somente Deus é bom. Entendeu? Jesus disse, só Deus é bom. Isso quer dizer que esse se compadecer do samaritano para com esse homem não tem nada a ver com ele, mas sim com Deus. A bondade de Deus que chegou a ele. Mas você percebe a luta que esse homem ele passa. Você percebe o quanto que ele tem que ser perseverante, acreditar e esperar até que a bondade de Deus fique provada, até que se prove plenamente que Deus é de fato bom. Então, continue. Presta atenção. Versículo 94. E chegando-se, pesou-me os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Quem entendeu a mensagem? Deus foi o que fez esse homem? Deus foi o quê? Bom. Deus foi? Bom. Ficou provado ou não? Ficou provada a bondade de Deus ou não? Então ele é bom. É isso. Essa mensagem que Deus ele deu para nós. Se você acredita na bondade de Deus, então viva o que está escrito, ainda que você esteja sem amor. Entendeu? Ainda que estejamos sem amor. Ainda que muitos passem e digam assim: aquilo ali é amor. Muitos vão passar aí na frente e vão dizer: olha, pastor aí, amor. Esse pastor aí, amor. Não vai conseguir não. Você entende? Diga no seu coração: eu consigo, porque Deus é bom. Diga no seu coração:
preciso de Deus. Eu vou em frente. Eu vou acreditar. Vai chegar a bondade de Deus. Vai chegar. Nem revelamos isso. Vocês entenderam? Vocês estão vendo como funciona o Espírito de Deus? Ah, mas não vou na igreja. Você não vai na igreja? Então fique só em casa e ouvindo. Fique só em casa. Você vai entender do jeito que você quer. Você vai compreender a palavra do jeito que você quer, não como o Espírito de Deus fala para você. Isso. Ah, eu entendo. Você entende? Você entende isso aí? Quantas vezes você já leu isso aí? Quantas vezes você já leu? Quantas vezes você já ouviu pregação? Vê se alguém, pegue no YouTube, procura aí se alguém está pregou essa passagem e explicou dessa maneira. Ah, mas o senhor está se exaltando, está se gloriando. Não. Eu estou glorificando a Deus pelo que Ele nos dá aqui. Que a palavra de Deus ela é viva e se renova todos os dias. Aí. Ah, mas viu aí, o levita passou, o sacerdote passou, só o samaritano pregou. Tem nada a ver com o samaritano. Tem nada a ver com o levita, não tem nada a ver com o sacerdote. O que tem a ver é a bondade de Deus chegou até esse homem. Porque ele estava sendo morto, passado, ninguém se importou com ele, mas Deus se importou com ele. Quem ouviu?